Charabanda e Ravasébria. Vamos ler a palavra. Oh glória. Diga nesta noite, tem milagre. É muita gente para pouco milagre. Diga assim, tem milagre. E nesta noite diga assim, meu irmão, não conversa comigo. Fica ligado, porque hoje é o encerramento da festa. Lucas capítulo 6 e o versículo 19. Lucas capítulo 6, versículo 19. Tem cultos aqui que nem precisa trazer pregador de fora, porque a pastora Quitéria é uma grande pregadora. Engraçado que todos chamam ela de mãe, né? Se ela fosse homem, seria um Abraão. Mas é mulher, é uma mulher de Deus. Vamos lá? E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Diga comigo, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Queridos, amados irmãos, nesta noite, quero agradecer ao meu Deus por esta palavra. Nós estamos falando aqui do dono da festa. O nome dele é Jesus de Nazaré. Não adianta fazer um congresso como esse se ele não estiver presente. E quando eu saí do hotel, eu disse, Jesus, vai comigo, esteja lá, porque eu não sei que eu não sou nada. Sou como o tema da festa, um barro. Sou pó, sou cinza, mas aqui estou como teu vaso. A Bíblia diz que não eram centenas de pessoas que acompanhavam Jesus. O texto vai dizer que eram milhares de pessoas que acompanhavam ele. E milhares eram de 5.000 e diante. Mas a Bíblia diz que todos estavam acompanhando ele, seguindo ele. Mas não porque ele era bonito, formoso. Não, não. Não porque ele era um homem de condição financeira boa. Não, não. Como certos políticos aí, que as multidões acompanham pelaquilo que ele pode oferecer. Mas a Bíblia diz que por onde ele passava, milagres aconteciam. E quem crê que ele está aqui nesta noite? Você não pode vê-lo, mas começa a sentir a sua presença. E quando ele passava, a Bíblia diz que a fé das pessoas era tão grande que alguns tocavam nele, e quando tocava saía virtude, saía a presença dele, saía unção, saía milagre. E a Bíblia diz que quando a multidão tocava, as pessoas tinham tanta fé que se ele falasse, eles criam. E quem crê que nesta noite Jesus vai começar a falar nesta noite? Esse mesmo Jesus, ele chega a uma certa época, ele estava cansado, fadigado. Mateus capítulo 8, versículo 23 fala muito bem. Ele vai descansar, ele entra em um barco com seus discípulos. Ele diz assim, meus discípulos, fiquem no barco que eu vou descansar um pouco. A Bíblia diz que ele vai descansar. E o barco está indo para uma certa, aleluia, um certo lugar. O texto vai dizer que sobre aquele barco vem uma grande tempestade. Todos nós é sabedores sobre esta passagem. Eles ficam com medo e começam a remar, e a tempestade mais e mais começa a aumentar. Porque quando você toma a decisão sozinho e quer remar no teu barco sozinho, nada acontece. Mas a Bíblia diz que os discípulos começam a perceber que nada acontecia. Então eles foram a quem poderia resolver. O problema de muitas pessoas é quem querem fazer as suas vontades, mas esqueceu que quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, algo acontece. O texto diz que eles vão até Jesus, acorda Jesus e diz assim, mestre, socorre-nos porque a tempestade nos aflige. Ele se levanta, cessa o vento,
cessa a tempestade, cessa o mar, e aqueles discípulos ficam maravilhados. E diz assim: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre este homem que eu vim pregar. O tema é: que homem é este? Que homem é este que está aqui nesta noite? É aquele que mudou a minha história, é aquele que mudou a sua história. Que homem é este que está presente nesse congresso? É aquele que saiu, ele chegou aqui primeiro antes de você chegar. Que homem é este? É aquele que mudou meu cativeiro, é aquele que mudou a minha história, é aquele que me livrou da morte por várias vezes. E quando eu falo em morte, não é qualquer coisa não. Presta bem atenção. Eu estava pregando em um ciclo de oração e algo aconteceu. Quando eu vinha com as irmãs dentro do carro, no meio da BR, o carro faltou freio. Como assim? O carro faltou freio. Puxava o freio de mão, nada acontecia. Puxava, aleluia, o freio nos pés, nada acontecia. Nós estávamos em uma velocidade que estava carro na frente, carreta do lado. A irmã que estava dirigindo fica desesperada e ela solta o volante. Eu disse: Jesus, vou morrer agora. Aí o Espírito Santo fala e diz assim: pega o volante, olha que eu não sei dirigir. Pega o volante e vira. Eu disse: como, Jesus? Pega o volante e vira. E quando, aleluia, eu peguei o volante e virei, a irmã ficou desesperada. Os irmãos atrás, sabe o que aconteceu? O carro ele bate no canteiro. De que ele virar, ele vai, mas chega numa noite, ele para. As pessoas que passavam na BR ficou maravilhadas, dizendo: o que aconteceu? Podia acontecer algo maior, mas o que aconteceu que esse carro parou? Jesus colocou as suas mãos. Tem milagre neste lugar. Que homem é este? É sobre este homem que eu vim pregar nesta noite. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, e aí nós começamos a pregar agora, que Jesus estava na beira da praia. E quando ele estava na beira da praia, uma grande multidão aglomera ao lado de Jesus. Jesus não consegue pregar. E ele quer pregar, porque a multidão tem sede. E quem tem sede, beba desta água. E quem tem fome, coma desta palavra. Porque hoje tem palavra para vocês. Não quer dizer que aqui essa igreja não tem palavra. A pastora Quitéria, ela preserva a palavra, que ela é uma das pregadoras aqui nessa cidade. Mas olha para mim. O texto vai dizer que Jesus precisa pregar, mas a multidão não deixa. E ele olha para um homem que passou a noite toda pescando. Um homem que estava com Tiago e João. O texto vai dizer que ele passa a noite toda pescando. Todo pescador, quando ele pesca, e que vive da pesca, o prazer dele é pescar. Mas quando o pescador não vem com pesca nenhuma, é uma frustração, porque ele vive daquela renda. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele estava frustrado, ele estava abatido, porque ele passou a noite toda pescando e nada aconteceu. Preste bem atenção. Você pode ter, aleluia, vindo nesta noite frustrada, decepcionada, ou decepcionado por alguma coisa que aconteceu. Mas olha para mim, Jesus está te vendo. Escuta bem, você não entendeu. Jesus está te vendo. E Jesus começa a olhar para Pedro. A Bíblia diz que ele vê 2 barcos, mas ele vai até Simão Pedro, porque a Bíblia diz que ele já conhecia Simão Pedro. O seu irmão André já tinha apresentado. Mas ele vê um homem lavando as redes, e ele vê que é Pedro. Ele se aproxima de Pedro e chega até ele e diz: Simão Pedro, me presta o teu barco. Jesus poderia escolher alguém que tinha um outro barco, mas por que Jesus escolheu o barco do Pedro? Porque Jesus, ele vê aquilo que eu não consigo ver. Jesus vai além da onde eu não posso ir. Mas nesta noite ele está dizendo: ei, me dá o teu barco emprestado.
Ele vai até Pedro. Pedro olha e vê que é Jesus. Pedro empresta. Jesus vai, entra no barco e fica na beira da praia, em cima do barco pregando. Ele começa a pregar. Imagina Pedro lavando as redes, mas de repente ele para e começa a olhar para Jesus. Porque quando Jesus fala, quando ele prega, quando ele pregava, a Bíblia diz que a multidão parava para ouvir. E quando ele pregava, as pessoas diziam: que homem é este? Que palavra é esta? Quando ele fala, dá vontade de chorar. Quando ele fala, nós sentimos alegria. E quem é que está ouvindo Jesus nesta noite? Quem veio alegre? Se você veio triste, a tristeza a partir de hoje vai bater em retirada. Se você veio abatido, a angústia vai bater em retirada, porque Jesus está falando, Jesus está presente, Jesus está na casa. Então se prepara aí, porque Ele está falando através da sua palavra. Quando Ele começa a pregar, a multidão fica maravilhada. Imagina ele dizendo assim: bem-aventurados é os que choram, porque eles serão consolados. Aí a Bíblia diz que ele dispensa a multidão. Pedro diz assim: agora ele vai devolver o barco, eu vou lavar as redes e vou embora. Mas quando ele chega até Pedro, ele faz algo sobrenatural. Ele confunde a mente de Pedro. E ele vai até Pedro e fala: Pedro, entra no barco. Como, Jesus? Entra no barco. E tem uma coisa: pega esta rede que você está lavando e coloca também dentro do barco. E vamos para onde, Jesus? Vamos para o lugar da onde foi a tua frustração. Vamos para o lugar da onde foi a tua queda, a tua tristeza. Vamos para o lugar da onde te humilharam, da onde te pisaram. Presta bem atenção. Tem momentos que Deus vai fazer você voltar para o mesmo lugar da onde te humilharam, da onde te desprezaram, da onde não deram nada por você. Sabe por quê? Porque Ele vai te honrar, Ele vai te surpreender. E quem não acredita que vai acontecer milagre neste lugar, sobre a sua casa, sobre a sua família, ei, Jesus está dizendo: entra no barco, entra no barco, entra no barco. E quem está entrando no barco nesta noite, aleluia, segura aí, começa a adorar, porque Jesus já está no barco. O texto vai dizer que Pedro fica confundido. Jesus está doido. Ele não sabe que para pescar só é bom à noite. Mas olha para mim, tem muito sabedor que nem Pedro, pastora Quitéria, que acha que sabe alguma coisa, que é melhor do que A, do que B, C. Mas eu tenho dito e vou dizer para você: para aqueles que pregam, para aqueles que são pastores, ministros, obreiros, o melhor não é pregar bonitinho, o melhor não é ter eloquência, o melhor não é ter teologia, não, mas o melhor é ter a presença de Deus. Eu conheço pessoas que pregam bem, que têm teologia, que são formados, têm anel no dedo, mas não têm a presença. E a presença de Jesus, ela faz a diferença. Algumas pessoas perguntam a Robson Silva: por que quando você canta, quando você prega, existe uma diferença? Eu disse: a diferença é que eu não sou nada e Ele é na minha vida. Tem muitos Pedros assim, que acha que entende de pescaria. Tem muitos Pedros que acham que sabe alguma coisa. Mas o texto vai dizer que Jesus vai e segue para o caminho que Pedro passou a noite toda pescando.
Jesus vai fazer você voltar para aquela cidade. Não para ir morar, mas você vai voltar honrado, para que todos pudessem ver e vão ver Deus te honrando. Deus vai fazer você voltar até para aquele trabalho onde tanto te humilharam, para mostrar que Jesus é na tua vida. Deus vai fazer você voltar no meio da sua família. E quem pensava que você ia chegar em Arapiraca e nada ia acontecer, vai se surpreender. Você não entendeu? Deus vai surpreender pessoas neste lugar. Sabe por quê? Jesus já está no barco. O texto vai dizer que ele chega no lugar onde foi a frustração de Pedro. E ele diz: Pedro, lance a rede. Pedro vai, lança a rede. E quando ele lança a rede, ele começa a puxar. E quando ele começa a puxar, ele não consegue puxar. Alabandarava sébria. Lance a rede nesta noite. Parece que nada vai acontecer, mas lance a rede nesta noite. Porque não foi Robson Silva que está falando, nem a pastora Quitéria, nem o missionário Luiz. Não. É Jesus que está falando. Em outras palavras, ele está dizendo: faça a tua parte. Faça o que eu mando. Ouça o que eu estou falando. Lance a rede. E o texto vai dizer que ele começa a puxar. E ele não consegue. Imagina ele dizendo assim: André, me ajuda aqui, porque algo está acontecendo. Olha para mim. Alguém vai dizer o que é que está acontecendo. Eu não sei, mas eu acho que é milagre. É milagre, é milagre, é milagre que está chegando neste lugar. Camandaraba sébria. Vá adorando a Ele neste lugar. Toda palmas merece a Ele. Eu estou sentindo um cheiro de milagre neste lugar. É o encerramento deste congresso, mas tem milagre neste lugar. Quando puxa a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe. E não era peixinho não, ó. Era peixes enormes. A Bíblia diz que foi tanto peixe que não coube na embarcação. E teve que chamar outras embarcações. Segura aí, pega aí para vocês entenderem. A bênção vai ser tão grande, pastora Quitéria, que quem estiver ao lado vai ser abençoado. Xarabandaraia. A bênção vai ser tão grande que quem estiver ao teu lado vai ser abençoado. Jesus está dizendo: 2020 para esse ministério, para essa igreja, para esse povo vai ser diferente. Te humilharam, mas vai ter que ver. Te pisaram, mas vai ter vontade de estar ao seu lado. Saiu do ministério, vai ter que voltar e contemplar. Saiu do ministério por causa de rebeldia, vai ter que entender que Deus está nesse lugar e o Deus dessa igreja é Deus vivo. O texto vai dizer que todos ficaram maravilhados. E eles voltam. E quando eles voltam, a Bíblia diz que Pedro, na beira da praia, ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele se prostra diante de Jesus e fala: Jesus, mestre, eu não sou digno de tanto milagre.
mestre, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu não tenho valor nenhum. Mas o Senhor olhou para mim e mandou tanta bênção. Jesus não quer saber qual é o tamanho do teu pecado, como muitos acusam. Jesus não quer saber qual é o tamanho da sua falha, de onde você caiu. Não. Jesus quer saber o que aconteceu. Ele quer dizer para você nesta noite: olha para mim, Pedro, eu não me importo com o que você era. Eu não me importo, Pedro, com o que você fez, Pedro. Mas a partir de hoje, Pedro, tu não será mais o mesmo. Como? Tu não será mais o mesmo, nem a mesma. Porque tu não será mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. Segura aí que eu vou pregar agora para vocês entenderem. O problema de muitas pessoas é que vem para um culto como esse, uma festa como essa, e vem em busca dos milagres, da bênção, da pesca maravilhosa. Porque tem pessoas, pastora Quistéria, missionário Luiz, que é assim: só vem que Jesus fazer, só sai alegre se Jesus usar um vaso para ela e para ele. Mas Pedro fez diferente. Pedro não quis saber mais da pesca maravilhosa. Pedro entendeu que ele seguindo Jesus é diferente. Como assim? Você não vai em busca do milagre, mas você vai servir ao Deus do milagre. Olha para mim, a diferença de muitas pessoas é que vai atrás de milagre e nada acontece. Mas quando você entende que o teu Jesus é o dono, é aquele que faz milagre, aí ele está dizendo assim: aleluia, segue-me. E o que é seguir a Jesus? Aperta o cinto. É não andar de qualquer jeito. O que é seguir a Jesus? É ser diferente não somente na igreja, mas também lá fora. O que é seguir a Jesus? É não se vestir de qualquer forma para trazer escândalo. Eu estou apertando, porque a palavra está falando. O que é seguir a Jesus? É eu como obreiro, obreira da igreja. É eu como coordenadora, ou aleluia, componentes do grupo, dar exemplo, não somente dentro da igreja, mas fora também. O que é seguir a Jesus? É quando vê alguém caído, não acusar, não apontar. É quando vê alguém, aleluia, que aleluia, se frustrou e se afastou, dizer assim: ei, o teu lugar ainda está lá. O problema de muitas pessoas, pastora Quitéria, é que tem um prazer de humilhar, de pisar, de aleluia, de ver a falha, de apontar, mas não olha para si mesmo. Mas ele está dizendo: Pedro, segue-me. Nós estamos vivendo uma geração que só vai atrás de profecia e revelação. Nós estamos vivendo uma geração que só vai atrás de pregadores de renomes e cantores de renome. Nós estamos vivendo uma geração onde tem lugares aí, eu viajo muito, e Brasília tem assim: vem para cá, vem para a minha igreja. Essa vida de sofrimento é coisa do diabo. Aqui você vai ter carro, aqui você vai ter chave de apartamento, aqui você vai ter uma vida abençoada. Que evangelho é esse? A Bíblia diz que Paulo, ele manda uma carta para Roma. Romanos 1 fala isso, capítulo 16, se eu não me engano. E quando ele manda a carta para Roma, para uma irmã, uma crente que está lá em Roma, e quando a irmã abre a carta, ele diz assim: não se envergonhe
do Evangelho. Porque o Evangelho é poder, é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Esse evangelho de facilidade de porta larga é um evangelho mentiroso, mas o evangelho que eu estou pregando nesta noite é o evangelho de cruz, é o evangelho do Calvário, é o evangelho que ele derramou o seu sangue por mim e por você. Esse mesmo Jesus, ele estava no meio da multidão na beira da praia. O texto vai dizer que ele vai e diz assim: meus discípulos, atravessa o mar, entra num barco, atravessa o mar, porque eu vou subir no monte, eu preciso orar. Jesus tinha um momento que ele queria ficar sozinho. Às vezes quando a sua pastora quer se isolar um pouco, não é porque está acontecendo alguma coisa não, é porque ela quer subir no monte da oração. Às vezes você olha assim, a pastora que trata diferente, não me entende, não me atende o telefone, não responde o zap, não, é porque ela está separando um momento para falar com Deus. E Jesus fazia isso. O texto vai dizer que ele sobe ao monte e começa a orar. E os discípulos entram num barco e vai remando, vai remando. O texto diz que no meio do caminho uma grande tempestade se levanta. E quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Imagina o discípulo dizendo assim: agora acabou para mim, acabou para nós, Jesus nos deixou. Diga para seu irmão: Jesus, ele não deixa, ele sempre está ao teu lado. E se ele não estiver ao lado, ele está do monte olhando para você. O texto vai dizer que eles começaram a remar, e a tempestade começou a afligir aquele barco. Presta bem atenção. Os discípulos estão remando, desesperados, mas Jesus está do lado alto olhando para eles. Olha para mim. O texto vai dizer que na terceira vigília, ou na meia-noite, na madrugada, olha para mim, os discípulos começam a ver um homem andando. Eles começam a gritar: é um fantasma. Jesus disse: não temas, sou eu, Jesus. Quando Pedro vê aquilo, Pedro sai e diz assim: Jesus, se tu és o Cristo mesmo, deixa que eu vá até você, até o Senhor. Olha para mim. Ele diz assim: Pedro, então venha. Mas presta atenção. Pedro sai do barco e ele vai andando, e ele vai andando, e ele vai andando, e Jesus vai até ele. Mas tem uma coisa, pastora Quitéria, quando chega no meio do caminho, Pedro olha para baixo. E quando ele olha para baixo, ele se afunda. Ele socorre, mestre, eu estou me afundando. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que estão olhando para baixo, olhando para a derrota, olhando para a frustração, olhando para a decepção. Mas o segredo nesta noite é olhar para Jesus. Quem olha para Jesus não se desvia. Quem olha para Jesus não se afasta da presença dele. Quem olha para Jesus não ouve conselhos errados. Quem olha para Jesus não ouve fofoca. Quem olha para Jesus, aleluia, quando vem um pecado para eles, não, eu não vou olhar para baixo não, porque quem olha para baixo se afunda no pecado, se afunda no erro, na concupiscência, se afunda até mesmo na soberba. Mas quem olha para Jesus reconhece. Sabe por que a tua vida não mudou até hoje? Porque você está olhando para baixo. Você está olhando para o homem. Mas o segredo nesta noite é olhar para Jesus. E o que eu acho interessante nessa passagem é que os discípulos, até o momento,
ele estava vivendo o natural. Mas quem anda com Jesus, quem segue a Jesus e que olha para ele, olha para mim, anda por cima no sobrenatural de Deus. Deus está dizendo neste congresso: a partir de hoje você não vai viver do natural, porque a igreja vai viver o sobrenatural. O sobrenatural. E quando você vive o sobrenatural, tem milagre. Quando você vive o sobrenatural, tem presença. Cadê aqueles que vão adorar o Deus da presença? Tem milagre chegando aqui neste lugar, viu? Ele está dizendo assim: eu estou andando por cima. Eu estou andando por cima do teu problema. Eu estou andando por cima da tua queda, das acusações que te caluniaram e fizeram vocês parar. Lembra de alguém da tua casa, de alguém da tua família, que disse para você: você não vai conseguir, teu esposo não vai ser salvo, tua família não vai ser liberta. Mas olha para mim, quem segue a Jesus crê no milagre. Quem vem em busca do milagre nesta noite, levanta a sua mão. Aleluia. Tem milagre nesta noite. É o encerramento deste congresso. Ele está dizendo: olha, eu estou andando por cima de todos os seus problemas, porque eu paguei o preço no Calvário. Esse mesmo Jesus, ele foi preso, e na hora do julgamento disseram assim: solta Jesus ou Barrabás. A mesma multidão que acompanhava ele, que seguia ele, disse assim: prende Jesus, solta Barrabás. Diga para seu irmão: cuidado com a multidão que aplaude, porque aqueles aplausos não podem ser verdadeiros. Mas existe um amigo que está ao nosso lado, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Quem está sentindo essa presença dele? Quem está, ó irmão, eu estou sentindo uma alegria tão grande nesta noite. Eu não sei o que é que vai acontecer no final desta mensagem, mas eu sei de uma coisa: Jesus está andando sobre os teus problemas. Calabando que é macebriadai. Prenderam ele, colocaram uma cruz de madeira, uma coroa de espinho, e quando ele teve sede, deram vinagre com a espuma. Mas quando ele viu a multidão que tanto seguia ele, ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mas eu quero pagar um preço por eles, Pai. Eu estou derramando meu sangue por eles, Pai. Satanás quer te acusar pelo que você fez, mas quando ele vai até Deus e acusar você, Jesus está dizendo: espera aí, Satanás, olha para as minhas mãos. Eu derramei o sangue por ele e por ela. Onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que dizem: agora você é crente, quer dar uma de santinha? Não, é porque eu quero ir para o céu. Quem é este? Quem é este? É Ele que conhece a tua história. É Ele que sabe como você chegou aqui neste lugar. Quem é este? Para a gente encerrar a mensagem. Este homem, a Bíblia diz que uma certa mulher, ela perde o seu esposo. A Bíblia diz que esta mulher, além de perder o seu esposo, Lucas capítulo 7 fala isso, e o versículo 11, aleluia, ainda de ela perder o seu esposo, a Bíblia diz que ela tinha a sua família. Aí a Bíblia diz que de repente dá uma dor e seu esposo morre. Ela se frustra.
Acabou. Porque o homem era o provedor da casa. Mas eu imagino, pastora Quitéria, que aquela mulher dava tanto testemunho, que ela foi conhecida como a viúva de Naim. Mas por quê? Porque se fosse qualquer pessoa que não desse testemunho, ela não era citada aqui. Mas a Bíblia diz que além de ela perder o seu esposo, ela perde o seu filho. Olha para mim. E quando ela perde o seu filho, as pessoas iam para o enterro, para o velório. Mas olha para mim. E os velórios daquela época não era como hoje, morre hoje, enterra amanhã. Era 4 dias. Era 4 dias de choro. Era 4 dias de amargura. Era 4 dias de sofrimento. E a Bíblia diz que uma grande multidão se aglomera. Mas chegou o momento de enterrar. Olha para mim. A mesma multidão está indo enterrar o único sonho daquela mulher. A multidão simboliza as lutas. Querem enterrar os teus sonhos. Foi citado isso hoje, sobre sonhos. Querem sepultar os teus sonhos. Os projetos que Deus tem para a sua família. Querem sepultar a promessa que Deus te deu. Que se você cresce, seria salvo você e sua casa. Diga para o seu irmão, não desista dos teus sonhos. Ore e continue orando. Porque está vindo um Jesus que vai passar. Está vindo um Jesus que vai passar pela porta da cidade. O texto vai dizer que aquela mulher estava triste, indo sepultar os seus filhos. Mas a Bíblia diz, olha para mim, que Naim era tão pobre que nem cemitério tinha dentro da cidade. Mas enquanto a multidão que estava triste, acompanhando o velório daquela mulher, o enterro do seu filho, daquela mulher, vinha uma multidão acompanhando Jesus, dizendo assim: Hosanas, Hosanas nas alturas. Vinha uma multidão cantando e louvando e adorando. Porque é assim, quando Jesus está, por onde ele anda, tem louvor, tem adoração. E a tristeza, ela bate retirada. Presbítero, quando aquela mulher chega na porta da cidade, Jesus maravilhoso, Jesus chega e para. Ele para e começa a olhar. Imagina aquela multidão que acompanhava a mulher, dizia assim: quem é este? Que homem é este? Alguém diz assim: é Jesus, é o Messias. Quando ele olha para aquela mulher, ele diz assim: mulher, não chores. Imagina alguém dizer assim: este homem está doido, não está vendo que ela perdeu seu filho, está chorando. Por quê? Quem é este que está dizendo não chore? Olha para mim, eu posso falar para você: não chore. A sua pastora aqui pode dizer não chore. Mas quem está falando esta noite, olha, não chore. Porque hoje tem milagre para a sua casa, para a sua vida. Hoje tem milagre para esse congresso. E quem crê no Deus de milagre, vá adorando a Ele. Ô irmão, Deus está dizendo para vocês: não chore. Ô igreja, Deus está dizendo: não chores. Ministério, Deus está dizendo: não chores. Pastora Quitéria, Deus está dizendo: não chores. Porque tem milagre neste lugar. Varões,
Jovens, Deus está dizendo: não chores. Por quê? Ele disse: não chores, porque ele diz assim: eu cheguei. Eu cheguei. Olha para mim, Jesus já está na casa. Jesus já está nesse lugar, vocês que estão aí em cima. Jesus já está visitando vocês aí agora. Ei, você, a senhora que está com a blusa listrada, Jesus já está dizendo: não chores, porque hoje tem milagre na tua casa. A senhora que está de cadeira, aleluia, Jesus está dizendo: não chores, porque hoje eu tenho milagre na sua vida. Ele está nesse lugar. E quem veio adorar, Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Ele está visitando agora. Está visitando a sua família. Está visitando a sua vida. E Ele está dizendo: filha, somente me adore. Porque quando você me adora, eu recebo a tua adoração. E por causa da sua oração, e por causa do seu choro, eu tenho dado livramento para a sua família. Quem crê nesta noite, adore comigo. Jesus está na casa. Quem é Ele? É aquele que está visitando a tua casa. É aquele que está visitando a sua família. É aquele que está dizendo nesta noite: se prepara, porque tem milagre nesse congresso. Se coloca de pé. Para de viver um evangelho de maquiagem. Para de viver uma santidade de aparência. Para de soberba porque você tem alguma coisa. Quanto maior você se exaltar, maior vai ser a sua queda. Mas quanto maior você se humilhar, maior vai ser a sua vitória. O texto vai dizer que ele diz: mulher, não chores. Ele vai até o menino. O texto diz que ele não toca no menino. Não. Ele toca no esquife. Ele toca na madeira. Jesus começa a confundir. Jesus está confundindo pessoas aqui. Ele começou a confundir aquela multidão. Por que ele não tocou no menino? Porque a presença de Jesus é tão grande que ele podia até mesmo nem tocar no esquife e dizer assim: levante. Mas ele quis mostrar que tem situações que tem que ter o toque dele. Jesus está te tocando nesta noite. Os teus sonhos não estão sendo sepultados. Não. Jesus está tocando agora. Ele está dizendo assim: ó, eu estou tocando no esquife. Eu estou tocando agora, aleluia. E quando eu começar a tocar, aleluia, os seus sonhos vai começar a reviver. Ele vai restaurar. Ele está tocando agora. Feche os seus olhos agora. Ele está tocando agora, tocando agora. Ele está tocando, o milagre está acontecendo. Olha para mim, feche os teus olhos agora. O milagre está acontecendo. É hoje. Começa a adorar agora. Para de ser crente murmurão, crente, mas começa, fecha os teus olhos agora. É Jesus que está tocando. Ele está tocando. Vai sentindo aí, senhora. Vai sentindo jovem, vai sentindo igreja. Aí na galeria, vai sentindo agora Jesus. É Jesus que está tocando.
Disseram que os teus filhos não iam voltar para casa. Disseram que aquele homem que está na penitenciária não vai ter salvação. Deus está visitando alguém que está na penitenciária agora que você tem orado. Deus está dando livramento agora. Eu vejo livramento de morte, pastora Quitéria. Sabe aquele homem que você está orando? Jesus está dizendo: olha, não desista, porque os teus sonhos estão sendo, aleluia, realizado a partir de hoje. O que eu acho interessante nesse momento é que quando ele toca, ele ordena. Imagina Jesus dizendo assim agora: olha, menino, levante. Sonhos, levante. Saia da onde lhe levaram, porque sou eu, Jesus, que estou falando. O texto vai dizer que a criança se levanta e fica sentado. Jesus pega a criança, olha a pastora Quitéria, e entrega nos braços da mãe. Olha para mim, porque Jesus entregou nos braços da mãe? Porque ele quis dizer: estavam pensando que ia sepultar os teus sonhos, filha, mas eu vou entregar em tuas mãos. Eu vou entregar em teus braços. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Faça assim, ó. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Jesus já está entregando nas tuas mãos. Ele está entregando. É hoje, é hoje. E para sua irmã, balança ela assim, diga assim, ó. Pega na mão dele e diga assim: é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É no último dia desse congresso. Jesus já está entregando a promessa. Olha para mim, a promessa está sendo gerada neste lugar. Quem crê nesta noite, levanta a sua mão. Chorebaná. Deus está dizendo, pastor Quitéria, tem uma menina nascendo. Nesse ministério, tu entende? E não vai ser só uma não, viu? Vai ser várias meninas sendo geradas nesse ministério. Eu vou desenrolar. Deus está dizendo que vai nascer mais uma filial neste lugar. Alabassuri Kamanai. Se prepara, varões. Se prepara, jovens. Se prepara, senhora, porque Deus vai levantar obreiros ainda neste lugar. E se vocês não quiserem, pastora Quitéria vai levantar esse povo. Ele vai levantar esse povo aí atrás, olha. Mas esta obra, ele vai gerar várias meninas. Vai vir várias congregações. Vai vir várias filhas. Por quê? Porque a promessa é promessa. E Deus está gerando a promessa nesse lugar. Quem entende nesta noite? Para encerrar. Ei, camandarabaço e derrabas.